Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, sirvo como diácono na Assembleia de Deus, no Jardim Redentor, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, igreja dirigida pelo meu amigo e pastor Rodrigo Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Para você que já é inscrito no nosso canal, está sempre acompanhando aqui os nossos vídeos, muito obrigado, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Para você que não é inscrito ainda, seja bem-vindo também e aproveite para se inscrever no nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, ative aí o sininho das notificações, tá bom? Deixe o seu comentário para a gente. Fazendo isso você nos ajuda muito. Hoje nós vamos entrar na terceira lição do quarto trimestre da classe dos adultos da CPAD, que é a revista que tem por título Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, tá? Temos aqui uma pré-aula, a lição de determinada semana é colocada sempre aqui no canal com uma semana de antecedência. Então nós já estamos na terceira lição. Falamos sobre a origem da igreja, falamos sobre imagens bíblicas que descrevem a igreja e hoje nós vamos falar sobre a natureza da igreja. Essa aula será ministrada presencialmente no dia 21 de janeiro de 2024. Eu tenho aqui um desafio para começar com você hoje, uma campanha que a gente está aqui no canal e eu quero compartilhar com você a partir de hoje, um desafio para você. É a campanha O Cordão de Três Dobras, tá? Baseado no texto de Eclesiastes 4:12, o cordão de três dobras, ele não se arrebenta facilmente. Então, juntos nós somos mais fortes. Qual é o objetivo dessa campanha do Cordão de Três Dobras? Se você acha que esse canal tem sido bênção para a sua vida, você vai compartilhar esse canal com pelo menos 3 amigos seus, para 3 pessoas, para 3 amigos, para 3 grupos no WhatsApp, tá bom? É a campanha que a gente está para junto nós fortalecermos mais ainda essa nossa aliança. Conto com você, tá bom? E seguiremos sempre juntos sendo edificados pela palavra de Deus. O que é a Igreja de Cristo? É a placa da igreja, a denominação que ela é intitulada. O que é a igreja? É o espaço das 4 paredes, é o local onde eu vou 2 horas por determinado dia da semana para cultuar, é onde eu tenho a minha carteirinha de membro. O que é a igreja? Bom, nós vimos a origem da igreja, nós vimos imagens bíblicas que descrevem relacionamento, função e habitação na Igreja de Cristo. Hoje nós vamos ver a natureza da igreja. Essa lição é muito boa e muito importante, tá? Então hoje tem tudo a ver com a matéria da eclesiologia, que é a matéria da teologia que estuda a natureza da igreja. Essa lição que tem como objetivo destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Tem como objetivo apresentar os aspectos naturais, visíveis e também invisíveis da igreja, e também elencar a unidade da igreja como um aspecto central que revela a sua identidade cristã nesse mundo. Tá? A definição da palavra natureza, eu gosto sempre de trazer a etimologia da palavra, a origem, o significado, porque o nosso português é um idioma muito complexo, às vezes também por causa de cultura ou do que ouvimos, um termo, uma palavra, ela passa para a gente um significado diferente. Se eu fizesse uma pesquisa com 100 pessoas, eu tenho certeza que 90 delas iriam descrever natureza como o mundo, como uma floresta, como animais e etc. Mas a definição da palavra natureza, entre outros significados, que, claro, também
é usado para caracterizar as coisas do reino animal, da natureza, da fauna, da flora, do meio ambiente, tá? Mas se refere-se a combinação específicas das qualidades originais, tá? Constitucionais ou nativas de um indivíduo. Você pode, por exemplo, se referir a alguém dizendo aquela pessoa ela tem uma determinada personalidade e às vezes a pessoa se refere dizendo é da natureza dele, é um caráter inato, tá? É aquilo que compõe a substância do ser, ou seja, natureza fala de essência. Então, nós vamos estudar hoje a essência da igreja. Nós veremos que a verdadeira igreja cristã, em sua essência, é fundamentada na palavra de Deus, é visível e invisível, é universal e também é una, sem divisão. Ah, mas eu conheço a Assembleia de Deus, a Quadrangular, a Presbiteriana, a Batista. Nós vamos entender isso hoje, tá bom? O que é denominação e o que é a Igreja de Cristo, tá? Vai na nossa descrição para você adquirir muito link bacana para te ajudar, professor, aluno, superintendente. Vai lá porque lá tem dinâmica, lá tem subsídio para sua lição. Nada é cobrado, é totalmente gratuito, tem slides, tem livros de apoio, tá bom? Tem muita ferramenta didática para te ajudar, tem brinde para sua escola dominical, tá bom? Tem também um link que você clica e você entra no nosso grupo da escola dominical, tá? Manual da EBD, onde tem todo esse auxílio para a escola dominical. Também tem um link de um grupo de leitura bíblica em um ano. Se você quer ler a Bíblia em um ano com a gente, clica lá no link na nossa descrição e você vai recuperar a leitura que nós já estamos e daqui para o final do ano, em nome de Jesus, nós vamos ler a Bíblia toda juntos, tá bom? Então, nós temos como texto áureo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Eu oro para que, em nome de Jesus, depois desse trimestre, muitos, se não todos, se conscientize do que é a igreja e passe a olhar para a igreja como unidade, como corpo de Cristo, como organismo. Assim como a verdade prática está nos dizendo, é muito importante conhecermos a igreja em sua essência, sua natureza. Algumas concepções erradas sobre a natureza da igreja têm surgido, por exemplo, os desigrejados, que querem dizer que a igreja é um indivíduo. Vai lá na playlist do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que você vai ver a conversa da EBD, e na conversa da aula passada nós falamos sobre desigrejados. Posso ser membro fora do corpo? Vai lá para você ter uma luz sobre isso. Alguns também têm a igreja como reino de Deus, e nós vamos ver na próxima lição o que é igreja e o que é reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus em sua plenitude, porém é a sua expressão entre os homens. Com isso, a igreja proclama o reino de Deus. Alguns também têm a igreja como a substituta de Israel, que se chama a teologia da substituição, que é baseada principalmente em Gálatas 6,16, onde Paulo se refere à igreja como Israel de Deus. Essa interpretação tem a ideia de que Deus transferiu as promessas de Israel para a igreja. Porém, nós vemos em muitos textos bíblicos do Novo Testamento, muitas promessas do Antigo e do Novo Testamento que são exclusivamente e unicamente direcionadas a Israel. Promessas essas que muitas ainda estão para acontecer. No texto áureo, e também está incluído no texto da leitura bíblica em classe, a igreja é descrita como um corpo, com muitos membros. Cada membro em sua função tem importância para o desenvolvimento do corpo. Então, o corpo é uma unidade, e Paulo ele usa o corpo humano como uma analogia para a unidade da igreja em Cristo. 1 Coríntios 10, 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, Paulo, ele usa o pão que representa o corpo de Cristo, que é um. Então, ele usa isso mostrando que, uma vez que participamos desse corpo, somos um em Cristo Jesus.
Na nossa introdução diz que o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma igreja cristã. Contudo, para nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isso é, não dividida, pois sem unidade não há igreja. Então, entre as diversas características da igreja genuína, gente, é muito bom você não se prender apenas ao que está na lição, mas você buscar mais coisas. Por exemplo, na lição passada, falou sobre algumas imagens da igreja, mas não falou, por exemplo, da igreja como lavroura. Você pode pesquisar e buscar mais para acrescentar mais ainda para o seu aluno. Por exemplo, na lição de hoje, aqui nós vamos tratar apenas da igreja confessional, que é fundamentada na palavra de Deus, a igreja local e universal, que é a igreja visível e invisível, e a igreja como unidade. Vai falar sobre a igreja una, sobre a unidade da igreja. Mas você tem diversas outras coisas que podem incluir na natureza da verdadeira, da genuína igreja de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, ela tem marcas, características. Então você pode acrescentar muita coisa. Para isso é bom você ter ferramentas didáticas de apoio. Uma muito boa é o livro de apoio da revista. Tá? Se você não sabe, toda revista tem um livro de apoio. Eu, por exemplo, eu tenho usado o livro A Essência do Novo Testamento, eu tenho usado Usos e Costumes do Novo Testamento, Comentário de Atos dos Apóstolos, Teologia para Pentecostais, do pastor Walter Brunelli, no volume 4, onde ele fala sobre eclesiologia. Tudo isso vai acrescentar e agregar o seu conhecimento para você levar para a sua classe, tá bom? O tópico 1 fala da natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então, primeiro nós vamos falar da natureza confessional da igreja. Subtópico 1, na natureza confessional, a igreja é fundamentada na palavra. Subtópico 2, ela é habitada pelo Espírito. E subtópico 3, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Nós vamos, então, tratar primeiro disso, nesse primeiro tópico, tá bom? Entendemos que uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra, inspirada por Deus e habitada pelo Espírito, dirigida, capacitada e guiada por Ele. Tá? Vamos ver a base doutrinária e ortodoxa da igreja. Tá? A igreja é fundamentada na palavra e ela tem o seu fundamento. E fundamento fala de um conjunto de regras básicas de instituição. É a fonte ou origem de algo. É a base. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que a base era a palavra de Deus. Atos 2,42. E perseveravam, pois, na doutrina dos apóstolos. Então, a palavra de Deus, ela era a base e continua sendo. Atos capítulo 6, versículo 7. Atos capítulo 10, versículo 15. Atos capítulo 12, versículo 24. Diz que a palavra de Deus crescia. Tá? E claro, com isso a igreja crescia. Então nós temos basicamente dois fundamentos na igreja, que é Cristo. Cristo é a base da igreja. Pedro diz em 1 Pedro 2,7 que ele é a pedra principal, ele é o alicerce. E Paulo diz em Efésios 2,20 que ele é o nosso fundamento. Tá? E Paulo diz aos Colossenses 1,18 que ele é o cabeça da igreja. Então a igreja está edificada nele, como ele mesmo disse em Mateus 18,16. Além de estar fundamentada em Cristo, a igreja está fundamentada na palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,21 diz que todos que escreveram a Bíblia escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Cremos também que toda a Escritura, não parte dela. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. E inspirar aqui fala de fôlego. Inspirar fala de respiração. Então a palavra, ela saiu do próprio Deus. A palavra, ela é inspirada.
Cremos na inerrância, na infalibilidade das Escrituras. Como João 10,35, na parte B, diz que a palavra não pode falhar. Então a Bíblia é infalível. Cremos que a palavra de Deus é o único meio para apresentar Cristo ao pecador e gerar salvação. É ela que produz fé, conforme Romanos 10,17. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Toda heresia e desvio doutrinário e apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Mateus 22:29, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, tá? Então, ela é baseada na palavra e ela é habitada pelo Espírito Santo. A igreja, ela vai ser concretizada com a descida do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 14,16 que enviaria um outro Consolador. Então ele pede para que os discípulos esperassem a descida do Espírito Santo. Em Atos 1, versículo 8, por exemplo, a grande comissão, ela só deveria e seria cumprida com a descida do Espírito Santo, que derramaria poder para que pudéssemos cumprir essa função. E recebereis a virtude ou o poder, o dinamos do Espírito Santo, tá? Que fala de poder, de explosão, de dinamite. E sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, é Ele que nos capacita para cumprir o ID de Cristo. Porque Ele é quem convence o pecador. João 16, do 8 ao 11, ele convence do pecado, da justiça, ele convence do juízo. Ele habita em cada crente, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Então, ele habita em cada crente. Além disso, 1 Coríntios 12, no versículo 11, diz que é Ele quem distribui os dons a cada crente conforme Ele quer. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Paulo, tratando sobre a diversidade dos dons, ele fala isso. Ou seja, é o Espírito que capacita a igreja. É Ele que distribui dons à igreja. Tá? O comentarista usa o texto de Atos 16:14, onde diz que o Espírito Santo que agiu em Lídia para que ela cresce na mensagem, né? E ele diz aqui com isso que é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, em Atos 16:14, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Opa! Esse aqui vai ser o assunto da nossa conversa da IBD. Até onde está esse convencimento? Como que ele age? Ora, isso aqui fala de calvinismo, predestinação, a eleição de Deus para que um determinado grupo de pessoas creia e seja salvo, e outro que ele não escolheu não creia e vai para o inferno. Nós vamos falar disso no nosso assunto, na nossa conversa da EBD. Vamos falar baseado em João 16, que também é citado, sobre o convencimento do Espírito Santo, sobre a graça preveniente. Então isso está relacionado com o calvinismo, arminianismo, livre-arbítrio, predestinação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Para você compreender um pouco melhor. Porque você lendo aqui, você pode falar, como assim? O Espírito Santo convence o homem para a salvação? Então isso é a predestinação pregada pelo calvinismo? Vamos falar isso no próximo vídeo da conversa da IBD, tá bom? Então, a igreja, ela é habitada, dirigida e capacitada pelo Espírito Santo. Quem faz parte da igreja de Cristo, é salvo em Cristo, convertido em Cristo Jesus, ele anda no Espírito. Paulo diz em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós precisamos andar no Espírito para vencermos a carne. Paulo ensina isso em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, nós temos que andar em Espírito para vencer a carne. O andar aqui é viver, tá? No Espírito. É ter uma vida no Espírito. A forma do verbo grego traduzido como viver indica ação contínua ou um estilo de vida habitual, tá? Vivendo também implica progresso. Conforme o cristão se submete ao controle do Espírito,
tá? Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gera o fruto do Espírito do crente, conforme Gálatas 5:22. Então, nós temos o caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja, ela precisa ser habitada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja sem a capacitação do Espírito é inoperante e perde a sua essência, tá bom? O tópico 2 fala da natureza da igreja em suas dimensões local e universal. Então, enquanto nós falamos da natureza na dimensão confessional, vamos falar agora na natureza em sua dimensão local e universal. Então, o subtópico 1 fala da igreja local e visível. O subtópico 2 continua falando da igreja local e quando fala das particularidades das igrejas locais. E o subtópico 3 fala sobre a igreja universal e invisível, tá? A igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. A igreja visível é a igreja local, geográfica, física, que pode ser vista e sentida, tem a sua própria dinâmica, a sua própria particularidade. A igreja é um organismo vivo e invencível, que o próprio Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Santo e dinâmico, e ligado à cabeça que é Cristo, conforme Efésios 1:22 e 23. Por isso, a igreja vive em duas dimensões, espiritual e social. A igreja social, a igreja local, ou seja, a igreja visível, ela consiste em cristãos que se reúnem em um determinado lugar. Tá? Eles podem ser identificados e podem ser contados. Por exemplo, em Atos 2:41, na primeira pregação de Pedro, no Pentecoste, foram agregados quase 3.000 almas. Atos 4, versículo 4, muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número desses homens quase 5.000. E aí em Atos 8, Atos 9, nós vamos ver como esse número crescia e era contado. Então, uma igreja local, uma igreja que tem uma organização, ela sabe quantos membros ela tem. Então, eles podem ser vistos, pode ser contado. O termo eclésia, você já está ouvindo muito desse termo, e ainda vai ouvir muito até o final desse trimestre, ele é usado frequentemente para se referir a uma congregação local ou assembleia de santos em um determinado local geográfico, como Paulo faz quando ele endereça suas cartas à igreja que está em determinada cidade, como Jesus assim também o faz em Apocalipse 2 e 3, as cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor. E nós vemos nessas igrejas da Ásia Menor, assim como também nas epístolas, que tanto qualidades ou mesmo problemas se tinham nessas igrejas e eram diferentes umas das outras. Tá? Então, no trimestre passado, por exemplo, nós fizemos um paralelo entre a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Como a igreja de Filipos era uma igreja solidária, ela é uma igreja generosa, que contribuía no ministério missionário de Paulo. Já a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitos dons, muitas manifestações do poder do Espírito, ela tinha essa dificuldade de contribuir com a obra missionária. Isso mostra para a gente que as igrejas locais, ela tem seus defeitos. Sim, claro, toda igreja tem. Ela tem suas próprias dinâmicas, ela tem suas particularidades. E nem sempre os métodos usados em uma vai funcionar em outra. Às vezes um erro que algum líder comete é achar que o mesmo método usado em uma igreja vai dar certo em outra, e não vai dar. São pessoas diferentes, com personalidades diferentes, tá bom? Já a igreja universal ou invisível consiste em todos os discípulos de Cristo de todas as eras, quer estejam vivos ou mortos, tá? Em todo mundo e em todos os tempos. Algumas vezes a Bíblia usa a palavra igreja no sentido universal para falar de todo o povo que pertence a Cristo, não importa de onde ele possa ser. A igreja invisível não é um edifício construído com blocos e cimento, mas um edifício construído com pedras vivas, conforme 1 Pedro 2,5. Vós sois pedras vivas, edificadas na pedra angular. Essas pedras vivas são chamadas de santos e membros da família de Deus. Efésios 2,19. Assim, quem já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família
de Deus. Então, essa igreja não se limita a espaço físico ou geográfico ou denominação, tá bom? A denominação é criada por homem, a igreja foi criada por Deus. A denominação passa, a igreja permanece para sempre. Denominações são criadas, denominações são vistas, mas a igreja de Cristo é a mesma desde que Deus a instituiu, a planejou e a concretizou, tá bom? Então, a igreja visível, ela é geográfica, ela é local, ela tem endereço, ela tem CEP, ela tem CNPJ, ela é um edifício, ela é dirigida por homens, claro, pela ação do Espírito Santo, por Deus, ela é denominacional, ela é militante. A igreja invisível, ela é uma igreja do céu, ela é universal, ela não tem parede, ela é dirigida por Deus, ela não tem denominação, ela é vencedora e triunfante. Vejamos então a igreja militante e a igreja triunfante. Então vamos ver algumas considerações sobre elas. A igreja militante, ou a igreja atuante, tá? É a igreja visível. Ela é formada pelos membros que vivem hoje sobre a terra. Membros esses que lutam incansavelmente contra os poderes do diabo, contra os poderes do mundo e da própria carne. O apóstolo Paulo, falando de combate, dessa igreja militante, dessa igreja que luta, dessa igreja combatente, 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é a igreja que está nessa luta diária. O apóstolo Paulo disse: milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, em 1 Timóteo 6,12. Então, militar é combater, é suportar as aflições sem ceder às tentações. Essa é a igreja militante. A igreja triunfante, ela é composta pelos salvos que dormiram no Senhor. Conforme 1 Tessalonicenses 13 e 14, por exemplo, ela já está com o Senhor, ela já venceu, a luta é finda, a batalha está ganha. Os santos reinam com Cristo para todo sempre, conforme 2 Timóteo 4,8. A igreja triunfante, ou seja, no céu, designa aqueles crentes já falecidos que se encontram salvos e que têm a alegria indescritível de estar no gozo celestial. A igreja triunfante é vitoriosa e está para sempre com Jesus, tá bom? O tópico 3 fala da igreja na sua dimensão comunitária. Então nós vimos a igreja na dimensão confessional, a igreja na dimensão local e universal, e agora nós vamos ver a igreja na sua dimensão comunitária, a igreja como comunidade, tá? E no subtópico 1 mostra que ela é una, o subtópico 2 mostra a unidade dessa igreja, e o subtópico 3 mostra que essa unidade tem diversidade, tá bom? Então a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma cada crente deve buscar isso, tá bom? A igreja ela precisa ser unificada. Os membros do corpo são um só corpo, conforme nós vimos no texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também. Então a igreja ela é unificada, ela deve prezar pela unidade. Não pode existir divisão no corpo. A igreja deve zelar pela unidade. Cada crente deve buscar isso. O exclusivismo e partidarismo se tem porque não vemos a igreja como corpo. Mais do que uma organização, nós não enxergamos a igreja como um organismo vivo. Filipenses capítulo 2, versículo 2: completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Olha como a igreja ela é unificada. Ela é um corpo, e quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Se eu machuco o dedinho do meu pé, todo o meu corpo ele sente a mesma dor. Às vezes por um problema que você tem na sua garganta, todo o seu corpo vai ter febre. Todo o corpo sofre quando uma parte do corpo é machucada, assim nós temos que ser. E todo o corpo ele trabalha para a melhora daquele membro que foi machucado. Assim nós devemos ser. Nós vemos que a igreja de Corinto ela sofreu uma divisão interna. Haviam alguns grupos que se declaravam preferenciais. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros preferiam Pedro e outros unicamente Cristo. E Paulo mostra que todos estavam errados. É normal algumas pessoas ter mais afinidades com uma do que com as outras. Isso é normal, mas não pode ter segregações raciais, sociais e nem espirituais, tá bom? Então é preciso tomar cuidado com as panelinhas, tá? E geralmente é nelas que surgem as más conversações. É onde se planta nos corações ideias falsas, agigantadas contra alguém ou contra o sistema. E é dessas panelinhas que nascem as contendas que muitas vezes acabam gerando divisão
de caráter maior. É muito triste, nós vemos que em muitas igrejas existem essas panelinhas. E, gente, você não entendeu o que é igreja. Então, gente, nós vemos que a igreja ela é uma, porém a unidade não é uniformidade. Cada um tem o seu jeito e o seu modo. Na unidade da igreja existe a diversidade. Cada um tem um temperamento, cada um tem um dom diferente, cada um tem uma habilidade diferente. Como nós vemos nos próprios discípulos. Uns eram pescadores, tinha um que era publicano, tinha um que era zelote, Pedro era mais sanguíneo, João era mais amoroso, recostava a cabeça no colo de Jesus, Tomé era aquele que só acreditava vendo. Tem seus problemas, suas particularidades, tem as suas qualidades. Então, nós precisamos respeitar as diferenças e a maneira com que Deus usa cada pessoa. Esse negócio de que não gosto de uma pessoa, eu quero pegar minhas duas mãos e usar como exemplo para você. Eu posso distanciar minha mão até onde meu corpo permite. Eu sou o crente A que não gosta do crente B. Eu não posso me distanciar mais do que meu corpo permite que isso aconteça. E mesmo assim, uma hora vai ter que voltar. Uma hora vai ter que trabalhar junto. Uma hora, já viu o ditado, uma mão lava a outra? A minha mão esquerda só tem uma aliança, porque a minha mão direita colocou essa aliança nela. Do contrário, eu ia ter que precisar da ajuda de alguém. Então, olha que analogia bonita que nós podemos ter disso. Você é um crente que está preparado a viver sem algo para ver o outro ter. A sua mão direita, aqui, a sua mão direita, ela não tem aliança, mas ela coloca a aliança na sua mão esquerda. E a partir daí a sua mão esquerda, ela tem uma aliança, mas a direita não tem. É uma analogia para se referir a nós. Nos alegramos com a alegria do nosso irmão? Sentimos tristeza quando ele se entristece? Levamos as cargas uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo? Então, gente, vamos parar com isso. Vamos olhar a igreja como corpo, com unidade, sem preferência ou exclusivismo. Tá? A mesma importância que tem para o meu dedo mindinho, tem também para o meu braço no meu corpo. O próprio apóstolo Paulo, ele cita os órgãos mais frágeis e os órgãos menos honrosos, vamos dizer assim. Como, por exemplo, existe órgão no meu corpo, são órgãos que nunca aparecem, mas que são exclusivamente essenciais para o corpo. A menor célula, a menor partícula do seu corpo. A vida do corpo ela tem início a partir das informações transmitidas pelo código genético. São carregadas em uma única célula. É por isso que hoje você pode ter o exame de DNA. Essa célula que vai dar as suas características de uma pessoa, como, por exemplo, cor de pele, cor de cabelo, cor dos olhos, altura, etc. Então, aquela que é a menor partícula do corpo é a mais importante. Aquela que não é vista é o que define como o corpo vai ser. Então, vamos respeitar o Senhor que está na porta da igreja. Vamos parar com essa bobeira, essa palhaçada de que o pregador é mais importante do que aquele que não tem uma boa eloquência. Vamos parar de dar exclusividade a pregador e cantor dentro da igreja como se fossem os mais importantes. Vamos parar de preferir fulano ou ciclano. Quando o corpo cresce, todos crescem juntos. E o interessante é que o meu dedinho, ele desde que eu nasci é menor do que meu outro dedo. Só que desde que eu nasci, ele é muito maior do que era. Então, vai ter crescimento no corpo, mas o meu dedinho vai continuar sendo menor do que o meu dedo maior. O meu dedo maior vai continuar sendo menor do que a minha mão. A minha mão é menor do que o meu braço, porém todos crescem juntos e na mesma proporção. Então vamos olhar a igreja como corpo, como organismo, sem partidarismo. No portuguesinho, bem carinho para você entender, sem panelinha. Vamos para a nossa... Foi bom, não foi? Vamos para a nossa conclusão? Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual aborda a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estiver presentes nela. Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local como universalmente. Não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço. Ela existe para a eternidade. Querido, espero ter contribuído para mais essa lição e espero, se assim Deus permitir, a contribuir com as demais lições. Um abraço e até o próximo vídeo.